sou a professora Aline, professora do Prepara, e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês, buscando aí a efetivação, assim como vários outros alunos já se efetivaram. Agora, né, esperamos que seja a vez de vocês. Então, hoje eu vou gravar o vídeo sobre o livro Psicogênese da Língua Escrita. Esse livro é um livro que ele é muito conhecido na área educacional, é um livro que recorrentemente é solicitado nos concursos públicos, né, por tratar da temática da alfabetização, da leitura e da escrita, né? Então é um livro conhecidíssimo. Ele foi escrito pela Emília Ferreiro e pela Ana Teberoski, né? Posteriormente a esse livro, a Emília Ferreiro escreveu Reflexões sobre Alfabetização, que é um livro também muito conhecido e que também recorrentemente é solicitado nos concursos, né? Psicogênese da Língua Escrita é um livro um pouco maior, né, do que a Reflexões sobre Alfabetização, e ele traz ali alguns conceitos que estão ao encontro e não de encontro, né? Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre esse livro, né? Lembrando que o texto desse livro foi escrito pela equipe do Prepara, né? E eu estou aqui hoje responsável por gravar esse vídeo para vocês, para esclarecer um pouco melhor, né, as questões ali que foram trazidas pelos outros integrantes no texto do Prepara, tá bom? Então, vamos lá. A psicogênese da língua escrita, ela vem, né, tendo como autoria Emília Ferreiro, né? Então, quem é Emília Ferreiro, quem é Ana Teberoski, né? Elas estão vinculadas ao construtivismo, então a gente não pode perder de vista, né? É importante que ao ler um autor, ao ter contato com o autor, a gente compreenda qual óculos que esse autor utilizou, né? E o que seria esse óculos, então? Esse óculos é a questão da teoria, né? Daquilo que embasa a visão, o olhar do autor ali para escrever aquele texto, né? Então, quando a gente compreende os elementos teóricos, os elementos visuais, as concepções que perpassam ali pelos sujeitos, a gente consegue compreender questões do que a gente pode encontrar e do que a gente não pode encontrar naquele livro, né? E isso é muito importante para que a gente possa delinear ali os nossos estudos para o concurso e para que a gente possa se efetivar, né? Então, há determinadas questões que o autor não vai dizer aquilo, né? Então, não, o autor não diria isso, porque não é esse o óculos que esse autor utiliza. E outras que o autor diria sim, e aí a gente vai compreendendo esses indícios do pensamento do autor, da visão do autor, a partir das nossas leituras e dos nossos estudos, né? A Emília Ferreiro, ela está vinculada ao Jean Piaget. Quem que é o Jean Piaget, né? Ele estudou os filhos dele para compreender a questão do construtivismo, como que se dava o conhecimento. E aí ele compreendeu que o conhecimento, ele era uma construção, por isso o nome construtivismo, que tinha como elemento ativo o próprio sujeito. Então, o sujeito constrói no construtivismo, né, o seu conhecimento. E quem é esse sujeito? É um sujeito que pensa, que age e que interage, né? Por isso que é uma teoria interacionista, porque o sujeito ele vai aprender a partir da interação dele com o meio e com as pessoas ao seu redor, com os professores que serão facilitadores ali do conhecimento a ser trabalhado, né? Jean Piaget, ele compreendeu, então, a importância do sujeito estar ativo e não receptivo para que ele pudesse aprender. E qual é a grande diferença disso, né? O que nós podemos visualizar? Que no ensino tradicional, então, nós tínhamos a questão do sujeito ali enquanto aquele que recebia o conhecimento, então ele ficava ali sentado, recebendo o conhecimento que o professor falava, ele assimilava e pronto, aprendia, né? Então, era essa a visão e era essa a compreensão que se tinha
de como o sujeito aprendia e construía o seu conhecimento, né? Com Piaget, a gente vai ter essa virada aí no sentido de que não é dessa forma, de que a criança pensa, independente dela estar na escola ou não, ela constrói o conhecimento do mundo ao seu redor, ela aprende, né? E na escola a gente precisa de um saber, de um fazer intencional, considerando essas características desse sujeito, né? Então, dito todo esse plano de fundo, né? As duas, elas vão então compreender algo que o Jean Piaget não tinha se atentado, se debruçado, né? A gente sabe que nas pesquisas, nos estudos, nós temos limites ali em relação ao nosso conhecimento. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, produzir um novo conhecimento, a gente tem limites, né? Porque não dá pra gente pesquisar sobre tudo, falar sobre tudo, estudar sobre tudo, né? E aí a gente vai fazendo alguns recortes, algumas delimitações, para que a gente possa avançar. E pouco a pouco, esse conhecimento, ele vai se avançando, né? Seja no sentido da filogênese, que é relacionado ali com a espécie, né? Seja no sentido... Então, a espécie humana, ela vai ali tendo uma produção de conhecimento. Então, lá em 1800, o que a minha espécie humana sabia é diferente do que a minha espécie sabe agora, né? Em 2021. Então, nós temos, né, essa questão desse conhecimento que vai se avançando enquanto conhecimento da espécie, que dentro da própria espécie tem as suas diversidades e as suas transformações e os seus avanços. E também vai avançando no sentido da ontogênese, que é eu comigo mesma, né? Então, aquilo que eu aprendo, meu avanço que eu sei hoje é diferente do que aquilo que eu sabia quando eu tinha 3 anos de idade. Então, nós vamos nos avançando enquanto ser individual, mas enquanto ser também que faz parte ali de uma sociedade maior, né? Bom, então, elas vão compreender a partir dos pressupostos do construtivismo, né? Elas vão tentar compreender ali como que se dá a leitura escrita, né? Como que se dá esse conhecimento, esse aprendizado, quais as hipóteses das crianças. Será que elas aprendem mesmo somente quando elas vão para a escola, leitura escrita? Então, quando elas chegam na escola que elas aprendem ou não? Antes disso, elas já estão ali compreendendo esse mundo ao redor, indagando sobre a leitura e a própria escrita, né?